RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta quinta-feira. Abrimos com os principais tópicos. Boa tarde. A constituição da CPI, que pretende apurar tudo relacionado com a exploração da concessão do Serviço Público de Transportes Marítimo, hoje publicado no Boletim Oficial. Tribunal de Contas entrega no Parlamento Conta Geral do Estado 2023 e garante que o Governo está a cumprir com a Lei de Execução Orçamental. O Presidente da República sai em defesa das liberdades fundamentais e critica a interferência na linha editorial da TCV. Autoridades aeronáuticas norte-americanas anunciam a redução de 10% no tráfego aéreo em 40 mercados de grande volume devido a sinais de tensão dos controladores. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. A Assembleia Nacional que aprovou a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a exploração da concessão do Serviço Público de Transportes Marítimos Interilhas, conforme consta da resolução publicada no Boletim Oficial de ontem. De acordo com a resolução, o objetivo é esclarecer questões relacionadas com a conformidade legal e contratual das alterações introduzidas em 2023, o impacto orçamental da indemnização compensatória, o cumprimento da cláusula de partilha de lucros líquidos com o Estado, a atuação das entidades reguladoras e também a adequação da frota às necessidades das populações e à segurança marítima. A CPI será composta por 11 membros, com a presidência de João do Carmo, do PAICV, que tem mais 3 membros, totalizando 4. O MPD tem 6 elementos, a UCID 1 membro. A comissão terá 2 relatores, um do PAICV e outro do MPD. O inquérito irá abranger a avaliação da fórmula fixa da indemnização compensatória sobre pagamentos ou subfinanciamentos, políticas de depreciação, manutenção da frota, cumprimento de horários, garantias bancárias públicas e a divulgação de auditorias e planos de ação. E por falar em transporte marítimo, várias dezenas de passageiros ficaram privadas da viagem na linha Santiago-Fogo Brava e o inverso, porque o navio Criolla não partiu. Ficou atracado ao cais da praia e desconhecemos para já a causa do cancelamento da viagem, pois no site da CVI não há nenhuma informação a respeito. O Presidente do Tribunal de Contas acaba de entregar ao Presidente do Parlamento o parecer sobre a Conta Geral do Estado, concernente ao ano 2023. O documento conclui que o Governo tem estado a cumprir com a lei no que se refere à execução do Orçamento do Estado, tendo dado sinais de recuperação da economia e a normalização das finanças públicas. O Canda Morifortes tem os detalhes. De forma geral, o relatório do órgão superior de controlo conclui que o Governo tem cumprido com as regras do orçamento da execução orçamental, garantiu o Presidente do Tribunal de Contas, João Cruz Silva, quer em termos de despesa, quer de receita, quando se analisa a Conta Geral do Estado referente ao ano de 2023. Destaque para a unicidade de caixa, que determina a centralização de todos os recursos financeiros públicos numa única conta bancária, o que, mesmo com alguma exceção, dá nota positiva em termos de transparência. Constatamos que a unicidade de caixa, ou seja, o princípio de unicidade de caixa já é uma realidade. A exceção coloca-se para os serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A nível da receita, e constatamos que houve uma previsão de arrecadação de receita de 67 mil milhões de escudos. Arrecadou-se um montante superior a 66 mil milhões de escudos, ou seja, arrecadou-se 98% do previsto. Significa que houve um bom trabalho da autoridade tributária na arrecadação de receitas. As últimas 3 contas, 2021, 2022 e 2023, verifica-se que em 2021 arrecadou-se 44 mil milhões de escudos, aumentou significativamente em 2022, para 54 mil milhões de escudos, 2023 para 66 mil milhões de escudos. Quer dizer que houve um excelente trabalho por parte da autoridade tributária na arrecadação de receitas. A nível da despesa, tínhamos um orçamento de 2023 de 91 mil milhões de escudos. A execução da despesa foi na ordem de 72%, de modo que há um bom desempenho, uma boa performance em termos da realização da despesa.
O parecer do Tribunal de Contas realça João Cruz Silva, destaca também descidas substanciais no que toca à dívida pública e dívidas do Estado a terceiros ou dívidas fiscais. Além disso, maior transparência na atribuição de subsídios e benefícios fiscais. Prova disso é que publicou-se em maio e dezembro de 2023 a lista das entidades que tiveram acesso a benefícios fiscais. Nós temos em estudo, o impacto da renúncia fiscal dentro desse capítulo de subsídios e benefícios fiscais. A nível da dívida fiscal, ou seja, a dívida de terceiros para com o Estado diminuiu consideravelmente. Em 2016, a dívida fiscal era de 43 mil milhões de escudos, baixou para 30 mil milhões de escudos neste momento, quer dizer que houve uma descida substancial. Depois, o capítulo da dívida. A dívida baixou substancialmente em relação ao PIB. Em 2021, nós tínhamos uma dívida pública em relação ao PIB de 158%, baixou em 2022 para 133% do PIB e em 2023 baixou para 123% do PIB, de modo que é um sinal de recuperação económica e também de normalização das finanças públicas com essa descida da dívida pública face ao PIB. E a nível da segurança social, que é o último capítulo, constatamos que o Governo também está a cumprir quanto ao pagamento das dívidas acumuladas perante o INPS. No parecer da conta de 2023, o Tribunal de Contas recomenda o alargamento e a regulamentação do inventário dos imóveis do Estado, visando a reavaliação do mesmo, assim como a regulamentação das operações da Tesouraria do Estado. E o Presidente do Tribunal de Contas apela a todas as entidades a prestarem as suas contas em tempo útil e admite que algumas embaixadas não prestaram contas em 2022. João da Cruz Silva lembra que há mecanismos legais para sancionar as entidades que não cumprirem com o estipulado na lei neste quesito. Na conta de 2022, houve algumas embaixadas que não prestaram as contas. E claro que vão prestá-las, mas com algum atraso. Sempre que não houver apresentação de contas ou apresentação de contas com atraso, portanto, temos mecanismos legais para sancionar as entidades que não prestarem as respectivas contas. E se continuarem a não apresentar as contas, portanto, sempre há medidas legais que o Tribunal de Contas toma no sentido de pôr cobro a essa situação. Veja, se falarmos das contas de 2024 deviam ser prestadas até 31 de maio de 2025. Digamos que 72% das entidades já prestaram as contas, significa que 28 ainda não prestaram as contas, e claro que vão prestá-las com atraso. Portanto, as entidades que prestarem as contas com atraso, a lei prevê mecanismo de sanção, aplicação de multas por parte do Tribunal de Contas. Daí que apelamos a todas as entidades no sentido de prestarem as contas para não incorrerem em responsabilidades financeiras. Quanto a eventuais casos que possam ser remetidos ao Ministério Público, João de Cruz Silva esclareceu que o parecer do Tribunal de Contas sobre a execução orçamental é meramente consultiva e cabe ao próprio Ministério Público pedir responsabilidades financeiras ou criminais por irregularidades ou ilegalidades que constem do parecer, ou aos deputados encaminharem um pedido neste sentido ao Ministério Público. E 10 mil contos para uma vintena de empresas pertencentes a jovens empreendedores é o que estipula o projeto Praia Empreende, que foi assinado hoje entre a Câmara da Praia e 22 empresas dos mais variados domínios, destaca o Presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho. Cerca de 40 empregos diretos e vários outros empregos indiretos. Tem várias áreas e tem que também dentro de turismo, dentro de prestação de serviço, tem área de fisioterapia, tem área de consultoria de estudos, tem área de agricultura, de cultivo, e tem várias áreas, e todos eles interessantes, e tudo isso com possibilidade de crescer e desenvolver no mercado. E uma das empresas que vão crescer no mercado é o Centro de Comunicação Acessível e Digital, dirigido por Fredson Carvalho, que promete apostar na informática adaptada a pessoas com deficiência visual. Até informáticos, um monte que costuma trabalhar com aquela área de computadores, com o programa de voz, que também é sistema de braille para professores que gostam. Não tem um monte de pessoas com deficiência visual que se estudam. Não também tem professores formados e alunos também que trabalham com a Associação de Deficiente Visual, faz que é o EDVIC. Então,
Dentro de nossa área também, que é música, que não gosta, me conhece, não toca 10 e 16 anos, não toca, não canta, não gosta de morna, coladeira, músicas tradicionais e não só. E nossa atividade também é fazer com que nós temos formados na área de música, no toque de violão e piano, e também atuação musical que não costuma fazer de forma informal. Esta é a segunda edição do programa Praia Empreende da Câmara Municipal, que beneficia 22 empresas. E alguma poluição sonora e do ar são os impactos negativos da Central de Armazenamento de Energia por Bombagem Hídrica, previsto para estar concluída em 2029. Medidas de mitigação dos efeitos estão a ser tidas em conta na execução do projeto, que está na fase de adjudicação e com financiamento no valor de 79 bilhões de euros. Informações avançadas pelo Ministro da Energia no âmbito do workshop de socialização do estudo de impacto ambiental e social, evento que aconteceu hoje no Concelho de Ribeira Grande de Santiago, onde esteve a Joana Lopes. A Central de Armazenamento de Energia por Bombagem Hídrica a ser erguida na localidade de São Gonçalves, no município de Ribeira Grande de Santiago, vai ajudar a ilha a produzir mais eletricidade a partir de fontes limpas do que do petróleo. A par das inúmeras vantagens, o estudo hoje apresentado prevê impactos ambientais negativos que vão ser mitigados no decurso do projeto, assegura o Ministro da Energia. Ruídos em comunidades próximas, portanto há que tomar medidas para a execução do projeto de modo a mitigar também esses impactos. Há situações de poeiras também que têm que ser tomadas de algumas medidas. A questão também, estamos a falar de reservatórios de água e, como aqui foi dito, um estudo muito cuidado e cauteloso para acompanhar todas questões ligadas também à saúde pública, para evitar eventuais impactos negativos. Portanto, o estudo antecipa, prevê e toma-se medidas para evitar que tenham esses impactos negativos. Entre os vários ganhos, prevê-se uma contribuição social relevante na produção de água para as comunidades vizinhas de São Gonçalves. Avança Alexandre Monteiro. É um projeto com capacidade instalada de termos de potência 20 megawatts e cerca de 179 megawatt-hora de capacidade de armazenamento. Esta central vem também complementar a produção dos parques eólicos e solares já existentes e em franca expansão na ilha de Santiago, assim criando um sistema elétrico também mais eficiente e resiliente. Traduz também benefícios reais para as comunidades locais e a novas oportunidades de desenvolvimento económico e social na ilha de Santiago. Tem uma contribuição social direta, com destaque para a disponibilização de água às comunidades vizinhas, através do sistema de sinalização e para as ações de requalificação urbana nas zonas mais próximas do empreendimento. A previsão é ter a infraestrutura em funcionamento em 2029. Estamos a falar de um projeto de investimento de 79 milhões de euros, financiado no âmbito da iniciativa Global Gateway da União Europeia e que conta também com apoio importante da cooperação luxemburguesa no desenvolvimento dos estudos relevantes que permitiram, digamos, o avanço e a concretização deste importante projeto. Pelo calendário previsto, o início de 2029, portanto, ter a infraestrutura pronta em funcionamento. Central de Armazenamento de Energia por Bombagem Hídrica, que se espera vem apoiar os esforços do país na consecução das metas de transição energética e mais de 50% de eletricidade proveniente de fontes renováveis até 2030. E a opção do governo pela implementação da aviação militar nacional foi acertada e, com o tempo, o país vai colher os dividendos desta decisão, advoga o coronel Domingos Correia, na cerimónia de condecoração neste Dia de Defesa Nacional. A atividade central aconteceu hoje aqui na praia, com homenagens, condecoração e ato de louvor, reconhecendo o papel das instituições e personalidades que laboram em prol das Forças Armadas. Antônio dos Reis acompanhou o evento e tem os detalhes. A Comissão para a Implementação da Aviação Militar está entre as instituições e personalidades
personalidades distinguidas neste Dia da Defesa Nacional. O coronel Domingos Correia lembra as dificuldades enfrentadas, o papel da cooperação internacional, mas, segundo diz, os resultados conseguidos revelam que a opção foi acertada. Sabíamos o que estávamos a fazer e ia ter resultado muito positivo para Cabo Verde. E hoje estamos a fazer história. Todos devem ter essa consciência. Daqui 10 anos vamos estar a olhar para esse fruto, para essa planta que foi plantada hoje, porque vai dar frutos e mais frutos, mais ainda. O Dia da Defesa Nacional está a ser assinalado com um conjunto de atividades de forma descentralizada. Para a Ministra da Defesa, Janine Leles, a data deve servir para a reflexão sobre os caminhos percorridos e os atos que fortaleçam a defesa da pátria. Janine Leles explica as homenagens prestadas, sobretudo em prol da implementação da Autoridade Aeronáutica Militar. Nosso muito obrigado a todos que estiveram envolvidos na materialização de importantes projetos já concluídos, como a reforma da Justiça Militar, a reforma do Serviço de Saúde Militar, a reforma do Programa Soldado Cidadão, a elaboração do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, e aqui permitem-me uma particular saudação para o Dr. Ângelo Correia, que nos acompanhou em todo o processo, e ainda referir à reforma em curso do Serviço Militar Obrigatório. Que o reconhecimento, os louvores e as condecorações sejam um marco nas vossas trajetórias e um lembrete permanente de que Cabo Verde reconhece e honra os seus filhos mais dedicados. A governante enaltece a parceria e a cooperação internacional que, segundo diz, tem contribuído para a consolidação da capacidade das Forças Armadas e na modernização do setor da defesa. E o Presidente da República, Zé Marinés, visitou o município de Ribeira Brava, em São Nicolau, onde constatou os estragos provocados pelas chuvas de agosto e defendeu uma maior cooperação e transferência de recursos entre o Estado e os municípios para garantir respostas mais rápidas às necessidades das populações. Edna Barros tem os detalhes. O chefe de Estado disse que pôde constatar danos em infraestruturas públicas, equipamentos sociais e habitações, com destaque para o estádio municipal e o Arrastadouro, cuja situação tem dificultado a atividade dos pescadores locais. A nível do município, vimos o estádio, vimos agora o Arrastadouro aqui com problemas, o que tem dificultado a vida dos pescadores. Mas vimos também estragos na habitação social. Há projetos de desenvolvimento comunitário que são extraordinariamente importantes para o desenvolvimento dos diferentes municípios e das diferentes ilhas do país, para criar oportunidades, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. José Maria Neves sublinha a importância de reforçar a cooperação entre o Estado e as autarquias, defendendo a transferência de mais recursos e competências para os municípios que estão mais próximos das populações e podem responder com maior rapidez às suas necessidades. No quadro da complementaridade e subsidiariedade que deve existir entre o Estado e os municípios, é preciso transferir mais recursos, transferir mais poderes e criar condições para que os municípios, que estão muito mais perto das pessoas, que conseguem mais rapidamente acudir às pessoas, e as próprias pessoas rapidamente vão bater à porta dos municípios, e é importante que estes tenham condições de poder resolver a tempo esses pequenos, grandes problemas que afetam a vida das comunidades. E a nossa sugestão é de que se deve encontrar uma plataforma de cooperação mais produtiva, mais célere entre os municípios e o Governo Central. O chefe de Estado adiantou ainda que será elaborado um relatório detalhado sobre os danos identificados, a ser remetido às autoridades competentes, acompanhado de sugestões para melhorar a resposta institucional em casos semelhantes.
E o Presidente da República defende liberdades fundamentais e critica a interferência na linha editorial da televisão de Cabo Verde, numa reação à recente suspensão da diretora da televisão pública, Dina Ferreira, e às alegadas interferências do Conselho de Administração da RTC na linha editorial da estação pública. José Maria Neves reafirmou a sua posição, firme em defesa das liberdades fundamentais e da liberdade de imprensa. Bom, isto é grave. A ARC, a Agência de Regulação da Comunicação Social, já decidiu sobre esta matéria, já mostrou que há interferência, há um processo de contraordenação e então isso ofende a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E nessas questões não podemos titubear. É preciso que se reponha o mais rapidamente possível a legalidade e se arrepie caminho nessa linha de ofender os direitos e as liberdades fundamentais e também de infringir a lei no que diz respeito à autonomia editorial dos órgãos públicos de comunicação social. E questionado sobre se está solidário com a diretora da televisão de Cabo Verde, o Presidente foi categórico. Isto não tem a ver com o simples processo disciplinar, mas com os direitos básicos dos cidadãos. Eu estou a defender as liberdades fundamentais enquanto Presidente da República, enquanto guardião da Constituição da República. Temos que defender as liberdades fundamentais. Isso não tem a ver com um simples processo disciplinar, não tem a ver com uma simples interferência na linha editorial dos órgãos de comunicação social. Tem a ver com as liberdades fundamentais. Ninguém pode ser prejudicado por causa das suas opções, mas mais do que isso, as autoridades não podem criar um ambiente que possa levar ao medo. Porque não tem a ver apenas com a RTC, tem a ver também com outras pessoas que têm sido admoestadas pelo facto de terem expressado livremente as suas opiniões. Isso não pode acontecer num Estado de Direito Democrático. Enquanto Presidente da República, guardião da Constituição, é o meu dever chamar a atenção para essas questões. O Presidente advertiu ainda que nenhum cidadão pode ser prejudicado pelas suas opiniões e que as autoridades não podem criar um ambiente de medo ou intimidação. Sobre a vigília realizada por jornalistas e colaboradores da RTC, o Presidente mostrou-se compreensivo e incentivou o exercício da cidadania. Quando há manifestações é sempre de estimular as pessoas a se manifestarem quando sentirem que os seus direitos estão a ser lesados, que há liberdades fundamentais que estão a ser lesadas. Mas mais do que isto, é preciso criarmos as condições para não haver medo, para não haver intimidação, para as pessoas terem a possibilidade de expressarem livremente as suas opiniões. Isso é extremamente importante num regime democrático e num Estado de Direito como o nosso. O Presidente da República falou deste tema esta manhã durante a visita ao município de Ribeira Brava, São Nicolau, onde vai durante a tarde de hoje condecorar os grupos de carnaval da ilha. E em Cabo Verde ainda é necessário sensibilizar mais as empresas e instituições para o real papel do CIDEBA, uma vez que as produtoras nacionais recorrem sobretudo a editais a nível dos continentes africano e europeu para produzirem. A constatação é da docente do setor audiovisual da Universidade Pública e realizadora Artemisa Ferreira, responsável pela organização da conferência A Influência do CIDEBA na Sociedade, do Clássico ao Moderno. O papel do CIDEBA em áreas disciplinares distintas, como comunicação social, literatura e filosofia, estão em destaque no evento que vem no seguimento do Dia Internacional do Cinema, que foi assinalado ontem. A Miriam Lopes dos Santos assina o trabalho. Entre cinema, ensino da filosofia e filosofia da educação é o tema defendido pelo docente da UniCV e professor da área de Filosofia, Estética e Artes, Elter Carlos. O docente defende
defende que o cinema apresenta dimensões filosóficas muito profundas através do conceito imagem, mas também é importantíssimo para o ensino da filosofia, tanto no secundário como nas universidades. Na medida em que ela apresenta o que nós chamamos em filosofia de uma razão logopática, que é um conceito extraído de um filósofo argentino chamado Júlio Cabrera, onde ele mostra-nos que a própria filosofia muitas vezes fica muito presa a uma racionalidade muito sistemática, pouco emocional, pouco afetiva. Então uma razão logopática no fundo é uma razão afetiva, uma razão sentimental, uma razão sensível, diferente daquela razão muito seca, muito dura. Então o cinema apresenta-nos essa forma de racionalidade que nos aproxima mais do mundo e de nós mesmos, pondo aquilo que nós podemos chamar de uma imagem em movimento, ou se quisermos um conceito em movimento, muito mais do que um conceito ideia, um conceito fechado. Se a filosofia é uma coisa às vezes um pouco até densa, até complicada para se explicar aos alunos, tanto no ensino secundário como no ensino universitário, o cinema tem a vantagem de nos apresentar conceitos e imagens, onde a pessoa, o ser humano, o aluno, ao ver esses conceitos, ao interiorizar o cinema, um filme, consegue muitas vezes compreender a filosofia de uma forma mais suave. O cinema cabo-verdiano ainda está num processo próprio, mas positivo, entende a docente do setor audiovisual na UniCV e realizadora Artemisa Ferreira, uma das responsáveis da organização da conferência. Tem estado num bom caminho, né? Estamos no processo, posso dizer, já adolescente, já temos alguns reconhecimentos e através dos trabalhos, as produções feitas, o papel da sensibilização da sociedade, né? Nos trabalhos, que é sempre uma forma de criticar, divulgar, sensibilizar aquilo que se passa na nossa cultura. Os cineastas em Cabo Verde recorrem sobretudo a financiamento do exterior para produzir e maior sensibilização é necessário no país, entende Artemisa Ferreira quando questionada. As produções, na sua maioria, têm estado a trabalhar com financiamentos exteriores. São editais, né, a nível do continente africano, a nível da Europa, então que as produções vão atrás para conseguirem alguns meios para a produção, porque aqui ainda precisa-se mais sensibilizar as empresas, as instituições, que o cinema é para além de entretenimento, como eu disse, para perceber o real papel do cinema. A professora universitária e realizadora Artemisa Ferreira acredita que já existe um real interesse das populações no país pelas produções de cabo-verdianos e sobre Cabo Verde. E o palco da Academia J. Monte em São Vicente acolhe esta noite a peça Cabral Corpo, uma produção da campanha luso-cabo-verdiana Saraci Coletivo Teatral, que apresenta uma reinterpretação do legado simbólico de Amílcar Cabral no contexto performativo. Trata-se de uma estreia nacional, depois da peça ter sido apresentada no Centro de Artes e Espetáculo de Porto Alegre, Portugal, em maio deste ano. A Patrícia Martins tem uns pormenores. Cabral Corpo, criado e encenado por Sara Estrela, é um espetáculo que mistura teatro, dança e performance numa evocação cívica e poética para celebrar e refletir o legado de Amílcar Cabral, explica Jeff Esney, músico e compositor da trilha sonora. Uma espécie de tradução para a linguagem corporal de escritas e falas de Cabral sobre papel de arte e cultura na luta de libertação e também na reforço de identidade no período pós-luta de libertação, que infelizmente é que a Tigre conseguiu hoje, mas é basicamente isso. O motivo que peça fazer do ano ali é justamente para comemorar o 50º aniversário da independência de Cabo Verde, e que ela foi ideia de companhia Saraci Coletivo Teatral, que também celebra aquela através de diversos outros peças que está fazer parte de uma trilogia de peças comemorando 50 anos de independência, que ele é segundo de que as 3 peças. Uma interpretação que muito satisfaz Nuno Barreto, um dos atores em palco. Vai estar na palco hoje na peça da corpo, a luta de libertação, pensado para Cabral e interpretado para nós, e tudo aquilo que é revolução em termos cultural e artístico nesse dia de hoje. Para mim é uma satisfação grande e da minha própria corpo, o pensamento de Cabral, a luta de Cabral, e num contexto artístico e principalmente na área de dança, que é um trabalho que a mim tem
alguns anos está fazendo, é uma satisfação grande. Cabral Corpo, hoje no palco 1 do Mindelact, Academia J. Monte, às 21 horas. O espetáculo será também apresentado no próximo dia 8 na cidade da Praia, na extensão do Festival Mindelact na capital do país. Já temos 13 horas mais 29 minutos, alguns segundinhos. As autoridades norte-americanas anunciaram ontem que vão tomar a medida extraordinária de reduzir o tráfego aéreo em 10% em 40 mercados de grande volume a partir de amanhã, sexta-feira, para manter a segurança das viagens, uma vez que os controladores de tráfego aéreo mostram sinais de tensão durante a atual paralisação do governo. De acordo com a entidade reguladora da aviação, a Administração Federal da Aviação, o corte deverá afetar milhares de voos em todo o país, uma vez que a administração dirige mais de 44 mil voos diários, incluindo voos comerciais de passageiros, aviões de carga e também aviões privados. A agência não identificou imediatamente quais os aeroportos ou cidades que seriam afetados, mas disse que as restrições iriam permanecer em vigor durante o tempo necessário. O anúncio surge numa altura em que os controladores de tráfego aéreo têm estado a trabalhar sem remuneração desde o início do encerramento a 1 de outubro e a maioria tem estado de serviço 6 dias por semana, fazendo horas extraordinárias obrigatórias. Situação complicada também para o exército norte-americano, que removeu uma nota do seu site onde aconselhava os soldados norte-americanos a recorrerem a bancos alimentares durante o corte orçamental. A Euronews foi a primeira a noticiar o facto e o caso causou agitação nas redes sociais. E o exército dos Estados Unidos indica que as suas instruções não se destinavam a soldados ou assim a funcionários civis. Devido ao mais longo encerramento da administração pública da história dos Estados Unidos da América, o próximo pagamento de salários em meados de novembro parece estar em risco. Desde o dia 1º de outubro, democratas e republicanos discutem sobre o orçamento. Embora os republicanos tenham maioria tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, precisam dos votos dos democratas para poderem resolver o impasse orçamental. Ultrapassamos já o Equador da hora 3, já temos 13 horas mais 31 minutos. Na reta final deste jornal, vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Em instantes, vimos 3 pássaros da TACV no ar, um que fez uma ligação entre São Nicolau e a Ilha do Sal, e a aeronave já está no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, este que saiu de São Nicolau. Temos a aterrar também na praia, aterrou em instantes um outro avião também da TACV, que partiu de São Filipe e veio para a praia, já está aqui na pista do aeroporto da praia. E finalmente a terceira aeronave que partiu da Ilha do Sal e vai aterrar agora no aeroporto internacional Cesário Évora em São Vicente. Está a deixar a Ilha de Santiago, o aeroporto da praia, o aparelho da TAP que vai para Lisboa e vai aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 18 minutos. E também já deixou o arquipélago o aparelho da Transavia, que partiu do Sal, vai para Paris, Orly, e deve aterrar aí em França às 8 horas mais 33 minutos, horário de França. Finalmente, uma outra aeronave que também partiu do Sal, vai para Estocolmo, é operado pela TUI. De resto, nenhuma outra informação relevante em relação ao movimento aéreo neste momento. Em termos de movimentação marítima, o único ferry que está a navegar neste momento é o Liberdade, que está mais ou menos perto da Cidade Velha, partiu do Porto da Praia, vai para Tarrafal de São Nicolau, com a previsão de chegada à noite. O Liberdade que partiu da praia, onde está também o Criolla que deveria ter partido esta manhã para Fogo e Brava e depois fazer o percurso inverso, mas não partiu. Desconhecemos para já a causa deste cancelamento de viagens e vimos nas redes sociais pessoas que ficaram aí, estão na Brava e também no Fogo e ainda não sabem quando é que a viagem será reposta. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, apelando outras informações para esta quinta-feira, 6 de novembro. O sol despontou às 6 horas 31 minutos e 39 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 3 minutos mais 39 segundos. A lua a cheia sai pelo nordeste quando forem 18 horas mais 59 minutos. A única baixa mar do dia aconteceu às 7 horas, aliás, às 0 horas e 20 minutos e a seguinte aconteceu, portanto, não é a única baixa mar. A primeira aconteceu às 0 horas e 20 minutos e a seguinte aconteceu também em instantes às 12 horas mais 37 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 6 horas e 30 minutos e a seguinte vai acontecer às 18 mais 55. Os dados apontam que hoje poderá ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 12 horas e 11 minutos até as 14 e 11, ou então das 18 horas e 29 minutos até as 19 horas e 29 minutos. Para amanhã, a sexta-feira, a primeira baixa-bar será a 1 hora e 5 minutos e a seguinte acontece às 13 horas mais 18 minutos. E a primeira pré-bar, amanhã, acontece às 7 horas e 15 minutos
e a seguinte acontece quando forem 19 horas mais 38 minutos. Os dados apontam que a Badia poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 0 horas e 46 minutos até as 2 e 46, ou então Mira das 13 horas e 17 minutos até as 15 horas e 17 minutos. Já temos 13 horas e 34 minutos. Natália Lima, recordemos os títulos. Dissemos que a Constituição da CPI, que pretende apurar tudo relacionado com a exploração da concessão do Serviço Público de Transportes Marítimos, já está publicado no Boletim Oficial. O Presidente do Tribunal de Contas entrega no Parlamento a Conta Geral do Estado de 2023 e garante que o Governo está a cumprir com a Lei de Execução Orçamental. O Presidente da República sai em defesa das liberdades fundamentais e critica a interferência na linha editorial da televisão pública. Autoridades aeronáuticas norte-americanas anunciam redução de 10% do tráfego aéreo em 40 mercados de grande volume devido a sinais de tensão dos controladores. Às 14 teremos a reposição dos títulos com José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.